Olympique Nice da França e agora a seleção brasileira sondam o técnico Abel Ferreira para 2023. Será mesmo que tem chance no português deixar o Palmeiras e, portanto, partir para um novo projeto de carreira? Vem comigo. Pessoal, antes da gente falar de especulações envolvendo uma possível saída do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recado dos meus amigos da Mais Ágil, chegando o final do ano, as contas ficam mais pesadas, você precisando antecipar o máximo de boletos possíveis para passar o Natal mais tranquilo, você tem uma grana, ela tá lá parada, não consegue mexer e, portanto, precisa dessa solução de última hora. É só, entrar em contato com os caras aqui através deste telefone. Eles trabalham com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples e com resolução do problema em até 24 horas. Foi assim comigo recentemente, eu precisei da Mais Ágil, eles deram um jeito na minha vida e tenho certeza que com você não vai ser diferente também. E na descrição deste vídeo tem também o link para falar diretamente com eles através do WhatsApp, neste telefone ou também no link que eu expliquei aqui embaixo. Mais Ágil, estamos juntos sempre, muito obrigado, valeu! Pessoal, para variar, o nome do técnico Abel Ferreira do Palmeiras é cotado para outros projetos em 2023. O primeiro deles na França, da equipe do Olympique de Nice, que estuda demitir Lucien Favre a partir de janeiro para reconduzir o projeto que segue por enquanto bem estável no campeonato francês. O Nice é o 9º colocado. E agora a seleção brasileira, que obviamente não vai ter mais o Tite no comando, já anunciou que não permanece, vai buscar um novo treinador, até um outro diretor de futebol, vai haver uma reformulação no comando da seleção e, obviamente, o nome dele, de novo, é colocado em pauta como um daqueles que devem receber um convite nas próximas semanas. E o que tem de verdade nisso tudo, vou contar pra vocês daqui a pouquinho, mas antes, sempre, baixa o aplicativo do OneFootball, tá bom? Que é um aplicativo, inclusive, do qual tenho me baseado nessas notícias e também me abastecido demais em conteúdos ainda nesta Copa do Mundo rolando, com dados, com estatísticas, com os melhores momentos dos jogos, um mercado da bola que os caras têm à disposição fantástico, janela de transferências agora pegando fogo aqui no Brasil e também lá na Europa, portanto, aponte a câmera do seu celular neste QR Code, baixe o OneFootball, que eu sei que você não vai se arrepender, o trabalho dos caras é muito bom e essas notícias estão lá, como a do Abel, que pode ir parar no futebol francês, ou então a da seleção brasileira. Notícia que é a seguinte: uma ala da CBF, que antes estava um pouquinho mais reticente em relação a essa história de técnico estrangeiro, sim, existe na CBF ainda essa mentalidade de que tudo que só funcionaria para a seleção tem de ser do Brasil e não de fora, eles entenderam que chegou o momento de reformular, de dar um passo à frente e, claro, buscar uma alternativa que talvez não seja brasileira com a metodologia europeia que esteja faltando no Brasil, né? O Brasil, que recentemente tem sido eliminado só por seleções europeias em Copas do Mundo e até nas últimas 2 eliminações, seleções de médio para alto escalão, como Bélgica e Croácia, não são as seleções mais tops da Europa, mas que embrulharam o Brasil do técnico Tite na Rússia em 2018 e agora no Catar em 2022 e, portanto, para a CBF chegou o momento de entender que, de fato, lá na Europa estão as melhores cabeças que nesse projeto podem conduzir o Brasil a voltar a uma Copa do Mundo em 2026 e agora com chance de ser mais uma vez campeão mundial. A questão é, qual que é o perfil desse técnico estrangeiro? Um cara mais jovem, um cara que trabalha com jovens, um cara que reconduz projetos, um cara que é mais experiente só na gestão pessoal, enfim. Então, tem uma série de fatores colocados à mesa, mas o nome do Abel Ferreira é um dos que mais agradam. Primeiro, por estar aqui no Brasil.
Segundo, por conhecer a metodologia do futebol brasileiro. Já são 2 anos de um trabalho impecável no Palmeiras, bicampeão da Libertadores, brasileiro, paulista, Copa do Brasil, Recopa, enfim, um cara que conhece de cabo a rabo nossa estrutura. É um cara jovem, é um cara que não é tão caro no mercado e um cara que se seduziria, né, pelo projeto da seleção, como o Abel já se colocou, não vou dizer à disposição do Brasil, mas nunca fechou uma porta quando perguntado, né? Ele sempre fala de trabalhar no hoje, de trabalhar, sabe, sem pensar muito no futuro, de que quer fazer acontecer as coisas com muita naturalidade e tal, sempre dando uma disfarçada de que, ok, eu aceitaria ouvir uma proposta da seleção, mas por respeito ao Palmeiras, por tudo que a torcida tem em relação a mim, ele prefere sempre, né, deixar muito subentendido essa possibilidade dele, né? E também pela ingenuidade da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que recentemente a público disse que, nossa, se viesse um convite da seleção, eu lógico que cederia o Abel, sabe, assim, umas coisas que não tem cabimento. Na CBF é uma das entidades que mais prejudicam o Palmeiras, que mais arrebentam com o calendário dos clubes, né, que mais recentemente tem feito mal ao nosso futebol. E o Palmeiras, que é um dos mais lesados em relação à CBF, campeonatos, arbitragens, é o que vai lá ceder de bandeja seu principal ativo, que é o técnico Abel Ferreira. Não é uma piada, né? Mas enfim, aí você só dá margem para que uma proposta mais pomposa da CBF possa seduzir o técnico do Palmeiras a aceitar um convite da seleção brasileira, mesmo ele tendo contrato até 2024, né? Inclusive, essa é uma possibilidade que é ventilada, mas também para um outro grande nome do futebol mundial, muito mais importante, muito maior que o Abel Ferreira, que é do Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que é o nome de preferência do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tá? Então o Abel, ele é defendido por uma ala de conselheiros e diretores da CBF, mas o presidente da CBF, entendendo que para ele chegou o momento de ter um técnico estrangeiro, o nome que ele gostaria é do Carlo Ancelotti. Primeiro, porque teve uma ligação recente dele com o Tite, é um cara que sempre deu várias instruções ao técnico brasileiro, trocaram muitas informações, é normal isso no futebol, o Tite tem um grande apreço pelo Carlo Ancelotti, isso teve uma ligação muito forte e a CBF entendeu essa proximidade do técnico italiano. Segundo, é o técnico do Real Madrid, que é o clube mais popular do mundo e multicampeão por lá, inclusive o próprio Carlo Ancelotti, com 2 Champions League no currículo no Real Madrid, trabalha com os principais jogadores da seleção hoje de momento, os líderes, né, Casemiro, Vinícius Júnior, que deve ser a grande estrela desse próximo ciclo, o Rodrigo também, quem sabe até o Endrick, que está com a vida dele muito bem encaminhada no Palmeiras para trabalhar no Real Madrid, e aí teria essa possibilidade de ser treinado pelo Ancelotti, fazer parte desse ciclo. Então o Palmeiras, Éder Militão, ou seja, a base dessa seleção titular, trabalha com o Carlo Ancelotti, e isso seria um grande facilitador para que ele comandasse a seleção. O problema é que o Ancelotti também, assim como o Abel, tem contrato até 2024. Só poderia ouvir uma proposta da seleção a partir do meio do ano que vem. E aí a possibilidade é assumir nas eliminatórias a partir do segundo semestre. Só que o Edinaldo quer um técnico agora, porque ele entende que tem data FIFA aí, amistoso, março, essas coisas, sabe? Que esses jogos que não saem pra nada, os amistosos caça-níqueis da seleção brasileira. E aí ele queria que o técnico buscasse agora o projeto, ou seja, ele pode perder uma possibilidade de ter um Carlo Ancelotti, caso ele se coloque à disposição, porque ele quer o cara agora, né? Coloca lá um interino, ou o Ancelotti indica alguém da comissão, fica lá à beira do campo para fazer 2 convocações e acabou, sabe? Depois assume o projeto da seleção. Então o Edinaldo quer o Carlo Ancelotti, mas é um cara mais caro, é um cara mais experiente, é um cara que já negou uma seleção italiana há alguns anos, mesmo tendo uma possibilidade de fazer uma baita reformulação por lá. Lógico que a seleção brasileira, e hoje o momento do Ancelotti é melhor do que aquele que ele recebeu o convite da seleção italiana, pode fazer ele mudar de ideia, né? Porque é um cara que gosta de trabalhar muito no dia a dia, não com esse trabalho mais administrativo de um técnico de seleção, mas ele é um perfil que foi colocado, né, muito por essa obrigatoriedade da CBF. Então, ele e Abel Ferreira, hoje, como técnicos estrangeiros, são os 2 nomes muito bem cotados por lá. Tem outras possibilidades? Sim, o nome do Jorge Jesus já foi ventilado, nomes brasileiros como Fernando Diniz, Cuca, o próprio Dorival, mas são nomes com menos repercussão interna de avaliação, né? Os 2 nomes fortes, repito, Abel Ferreira do Palmeiras, por ser mais jovem, mais barato, e Carlo Ancelotti por ser um sonho utópico que pode se tornar inclusive até uma realidade, só que a partir do meio do ano que vem, porque o presidente da CBF quer contar com o técnico italiano, já se decidiu até conversando com os próprios jogadores da seleção que, numa
sugestão, pessoal, o que vocês acham? Os caras deram um aval e o trabalho do Ancelotti é um cara de uma gestão de grupo fantástica na carreira dele toda, um cara que tem um conhecimento tático muito bom também, um cara de boa leitura técnica, fala um castelhano com muita facilidade, também já se aproxima de falar bem o português até na comunicação com muitos brasileiros que teve na história, então é um cara que tem o case perfeito para assumir a seleção, só depende, claro, desse contrato dele com o Real Madrid e de um Real Madrid que, assim como o Palmeiras não faria, né? Porque o Palmeiras já disse que, segundo a lei, ela libera, o Real Madrid vai endurecer o jogo. Ô CBF, o cara tem contrato, tem que pagar tanto de multa se quiser, e se ele aceitar vai ter que... Então assim, sabe, tem várias negociações aí por surgir, por isso que dentro desse cenário, apesar da utopia do Ancelotti, o nome do Abel é o cara que pode, neste momento, receber um convite mais suscetível a aceitar. Depende, claro, muito dele, depende muito, claro, desse projeto de Palmeiras, e espero que a presidente do Palmeiras reflita aquilo que ela falou e tente segurar um treinador que para o Palmeiras é muito mais importante, muito mais crucial de um projeto dele trabalhar do que de fato ser liberado para assumir essa seleção brasileira com uma pressão gigantesca e que talvez nesse momento nem seja um ambiente propício para o Abel trabalhar, um Abel que quer justamente mais tranquilidade, mais conforto e mais segurança em projeto. Palmeiras está muito mais bem encaminhado para você, Abel. Seleção não é que você não mereça, mas é uma outra esfera, precisa de um outro tipo de costas largas por ali para segurar esse rojão. E claro que você é uma pessoa que, por mais que hoje tenha essa aceitação de muita gente, mas há 6 meses, muitos daqueles que hoje estão desesperados querendo um novo Abel, um cara para segurar, para ser defensivo, eram os caras que te chamavam de retranqueiro e que não queriam nem te ver pintado de ouro na frente, mesmo você tendo vencido tudo. Portanto, Abel, pense bem naquilo que você quer a partir da próxima temporada.